mas o lateral esquerdo na sua conta. Tá lá em Itaquera, acompanhou a partida, a gente já vai acionar nossa equipe de reportagem. Deixa eu chamar o André, que está lá em Itaquera, passar pra gente um pouco do clima no final do jogo. Imagino, vaias da torcida do Corinthians com esse empate. André, seja bem-vindo ao Rodada Fox. Boa tarde para você. Teve vaia sim, viu, Vinique? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Rodada Fox. Torcida estava animada, o time embalado numa sequência de 13 jogos de invencibilidade, agora 14 jogos sem perder o Corinthians. Construiu o resultado no primeiro tempo, com a colaboração aí do João Lucas, que marcou um golaço contra. O Wagner Love fez 2-0. Na segunda etapa, o Corinthians deixou de atacar e passou a ser atacado. Permitiu a reação do Ceará, como disse o Eugênio aí, cresceu na partida. E o Ceará buscou o empate com os gols do Thiago Galhardo, que apareceu ali sozinho pelo lado esquerdo da defesa corintiana, e o gol do Thiago Galhardo diminuiu a conta e o Leandro Carvalho já nos acréscimos fez esse golaço, gol olímpico de escanteio para decretar os 2-2. E vale a gente frisar aqui que ainda teve a participação fundamental do VAR, porque no primeiro tempo o Ceará chegou a marcar um gol ali com o Felipe Cardoso, mas o gol foi anulado depois do VAR entrar em ação e a arbitragem checar o lance. O Felipe Cardoso estava em impedimento, foi corretamente anulado o lance, mas se não tivesse essa participação do VAR, o Ceará de repente poderia até buscar um resultado ainda melhor. 43.230 torcedores para esse jogo da manhã deste sábado, uma renda próxima a 3 milhões de reais, 2.888.000 reais. Com esse público de 43.230 pagantes, esse é o recorde de público em jogos do Corinthians aqui em Itaquera nesta edição do Campeonato Brasileiro, para dar uma dimensão aí de como o torcedor estava esperançoso de que o Corinthians fosse buscar essa vitória, com essa invencibilidade, como citei, estreando um novo terceiro uniforme. E é claro que a superstição permeia o mundo do futebol, e como o Corinthians tropeçou em casa, vai ter muita gente dizendo que a nova camisa corintiana deu azar. Como vocês podem ver, a gente está aqui na sala de imprensa da Arena Corinthians em Itaquera. O setor ali da zona mista ainda está fechado para os jornalistas. Dentro de mais alguns instantes esse setor vai ser aberto, a gente vai trazer as entrevistas ao vivo, toda a repercussão do que aconteceu nesse Corinthians 2, Ceará também 2, especialmente falando com o Cássio sobre esse lance aí do Leandro Carvalho, um golaço olímpico, mas que de repente se o Cássio tivesse ali parado no gol, poderia fazer a defesa. Então daqui a pouquinho a gente volta com as entrevistas ao vivo, Vinique. Combinado, André. Obrigado aí pelas primeiras informações. A gente já volta lá para Itaquera, então, para ouvir os personagens da partida. E vamos também a São Januário, ouvir os treinadores, os jogadores do Vasco e do Bahia. E foi recorde de público no ano, no Campeonato Brasileiro. O jogo do Corinthians era o recorde contra o Palmeiras, 42 mil pessoas. E hoje com 43.230 pessoas batendo o recorde de público em Itaquera. Vamos dar uma olhada na classificação atualizada com esses dois resultados aí, os jogos que abrem a 18ª rodada. O Corinthians perde uma oportunidade de se aproximar dos líderes, porque para ali com 32, né? Ganhou um pontinho, chega ali na terceira colocação, supera o São Paulo, mas perdeu uma oportunidade de chegar a 34 e ficar próximo ali do Flamengo, que é o líder, com 36, é a mesma pontuação do Santos. O São Paulo fecha o G4 com 31, Palmeiras é o quinto com 30, e aí o Bahia chega no G6, entra no G6, mas tem toda a continuação da rodada, vai ser difícil ali o Bahia se manter. Ele está com o sexto colocado, na verdade tem duas equipes que podem alcançá-lo ali, o Internacional e o Atlético Mineiro, que estão com 27 pontos, podem chegar aos 30 do Bahia. O Corinthians pode ser ultrapassado pelos dois maiores rivais. E o Corinthians... São Paulo e Palmeiras ganhando no fim de semana ultrapassam o Corinthians. O São Paulo chegaria a 34, o Palmeiras a 33 e o Corinthians passaria para a quinta colocação. Atlético Mineiro 27, Paranaense 25, Botafogo fechando essa primeira parte aí com 23 pontos. Só um detalhe para o tamanho do feito do Bahia. Ele está no G6, você tem o Flamengo liderando, depois todos os paulistas e o Bahia. O Bahia aparece com força ali. Ótima campanha do Bahia, bom trabalho do Roger. 11º, Grêmio com 22, o Ceará com 21 pontos, aí o Fortaleza vem na sequência, 21, Goiás também tem 21, o Vasco para com 20 pontos, ainda não é uma situação dramática, mas pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, e o Cruzeiro que pega o Grêmio em casa, e ele ficaria só uma posição acima do Z4, a Chapecoense abre aí essa faixa com 14, o Fluminense tem 12, assim como o CSA com 12 pontos, e o Avaí é o lanterninha ali com 10 pontos ganhos.
É preocupante essa situação aí do Vasco? Ele ainda tem uma gordura em relação à zona de rebaixamento. São 6 pontos acima da Chape, a Chape ainda joga, né? Para o Fluminense são 8. Mas a questão é, esse jogo, o planejamento do Vasco, se imagina que fosse jogando em casa, diante do Bahia, fazer 3 pontos. Né? E aí iria a 23, poderia ganhar algumas posições na tabela e não perder posição, né? Porque uma apenas que ele pode perder para o Cruzeiro, porque é uma distância maior lá para baixo. Eugênio Leal. É preocupante. Carilli, entrevista coletiva, técnico do Corinthians. Nem pensei na questão lá da frente, muito chateado mesmo com o que aconteceu. Fazer o primeiro tempo que faz, troca de passe, triangulação, incomodar demais o adversário e depois ter uma caída tão grande, né? A gente não pode aceitar isso. Já cobrei no vestiário em relação a isso. Nós trouxe o exemplo do Fortaleza e Santos no intervalo. Falei, continua do mesmo jeito, fizemos um ótimo primeiro tempo, mas infelizmente as coisas não aconteceram como a gente queria, né? Fazer um resultado desse em casa, de 2-0 e depois, além do trabalho do adversário também, a desconcentração nossa em algumas bolas. Agora, Carilli, você acha que o resultado de 2-0, que foi levado no primeiro tempo, de alguma forma acabou dando aquela relaxada no elenco, apesar de você ter conversado com eles, isso não funcionou no segundo tempo, e você já detectou, embora tenha acabado a partida há pouco tempo, o do porquê dessa queda tão brusca de rendimento na segunda etapa? A questão da queda, na minha opinião, foram os erros. Começamos a errar muito na construção, erros simples, né? Eu tinha passado que o meio de campo do Ceará com o Ricardinho, esses atletas, Thiago Galhardo, são jogadores de qualidade. E em cima dos nossos erros de passe, né, que a gente voltou a ter no segundo tempo, a equipe adversária cresceu, né, e a gente toma o segundo gol aí de um lance que tem que parabenizar o Leandro. Lembro do Roberto Carlos em 2010 fazendo um gol assim no Pacaembu. É muito difícil, né, mas o que mais me chamou a atenção, e é claro que depois eu vou analisar tudo no começo da semana, foi a questão dos passes. Fábio, boa noite. Você falou que alertou os jogadores no intervalo. O Matheus Vital falou na saída de campo que você falou isso para eles, que 2-0 não estava ganho, que já houve outras viradas no Campeonato Brasileiro. É claro que falando depois do jogo, depois do resultado, é muito fácil. Agora, você acha que poderia ter feito alguma coisa com 10, 15 minutos, de repente, para ter modificado isso antes de acontecerem os gols? Repito, estou falando depois do jogo, é muito fácil, mas revendo o que aconteceu, poderia ter acontecido algo para que não acontecesse isso? Eu tive que fazer uma substituição e jogar esse horário é diferente, né? É 11 horas para os dois lados, mas a questão do desgaste é diferente. Tive que fazer uma do Carlos ali com o Avelar, que sentiu um probleminha muscular. Ali eu já perdi, fiquei um pouquinho preso na questão de uma mudança de jogadores. Tive que esperar um pouquinho mais, porque eu já via que o Michel estava sentindo lá, que o Urso caiu, Cleison e Matheus Vital me chamaram a atenção um pouquinho do rendimento deles na parte física também. Mas o que eu cobrei, né, de mudança de corredor, que a gente fez bem no primeiro tempo, terminar de um lado da bola, começar de um lado e terminar do outro, e a gente não conseguiu fazer isso. Né, começamos a jogar a bola muito para trás, isso pode ser através do cansaço também, depois a gente vai olhar tudo direitinho. Mas é claro que todos nós, né, não só eu, como todos os atletas, quando ganha, todos ganham, quando perde, todos perdem, né? Na responsabilidade nunca do técnico numa vitória 100% e numa derrota também não, mas todos nós poderíamos ter feito algo a mais. Carilli, você falou sobre o primeiro tempo, né? Acho que para muita gente irretocável, e o segundo tempo o Corinthians se impondo na sua casa, e aí tem a sua opção de colocar, por exemplo, o Ramiro, mais um volante. A pergunta que o torcedor se faz é a seguinte: por que sempre alteração para trás e não para frente, principalmente quando se joga em casa? Porque é o banco que eu tenho, né? Eu deixei 2 atacantes, é bom falar isso também, ficou Gustavo e Love no jogo, né? E a outra era para dar uma sustentação maior mesmo com o Ramiro, jogador experiente ali dentro do meio de campo ali, para que a gente continuasse forte, faltando poucos minutos e com o time já cansado. Então foi uma substituição para a gente ganhar um homem mais à frente, o Love com o Gustavo, e uma outra para a gente ter um equilíbrio maior na questão da marcação e na saída de jogo, né? Mas sai um escanteio nos acréscimos e o cara foi muito feliz no lance.
Carille, tinha 31 pontos, com esse empate foi a 32, perdeu a chance de encostar no Flamengo e no Santos. Foi um resultado injusto pelo que o Corinthians jogou e agora, como é ver também, o São Paulo hoje joga mais tarde, pode passar o Corinthians na tabela se vencer o Inter. Eu não gosto de ficar olhando muito, né? O adversário, os adversários, os jogos. Eu gosto de fazer o nosso melhor aqui sempre. Primeira pergunta, desculpa. Se foi um resultado injusto? Não foi injusto não. O nosso primeiro tempo foi muito bom, podendo ter feito até mais do que 2 gols, mas o segundo tempo a gente deixou de jogar e acabou sendo aí, tiveram chances, o Cássio fez defesas ali no segundo tempo, acabou sendo um placar aí justo. Fábio, boa tarde. Resultado que você, principalmente, como todos, não esperavam. Contava muito com os 3 pontos. Alguns times menores têm dificultado muito a vida dos grandes. O Corinthians deixou 2 pontos em Santa Catarina contra o Avaí e hoje contra o Ceará. Recentemente, num jogo que não te diz respeito, indiretamente diz, o Santos fez 3-0 na Vila no primeiro tempo e o Fortaleza reagiu e fez 3-0. Está faltando consciência aos atletas dos clubes maiores e mandantes, principalmente, para quando abre um 2-0, um 3-0, saber trabalhar isso para não permitir essa reação. E segunda, se você me permite, por que um Corinthians tão diferente no segundo tempo do que apresentou no primeiro? A sua segunda eu já respondi aqui 2 vezes, tá? A primeira, os técnicos estão se preparando cada vez mais, não tem ninguém mais bobo no futebol, né? A gente tem que manter a seriedade contra a grande, contra os menores, enfim, o tempo todo, 90, 95, 100 minutos que tiver que cuidar. Então foi isso. Não é desrespeito, não é nada, mas a gente baixou a guarda, principalmente na questão da posse de bola, que era a ideia ter uma posse de bola no campo ofensivo e a gente não conseguiu fazer. Dando aí as justificativas, cobrando do time, assumindo uma parcela de culpa também, né? Quando ele coloca, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo, quando empata também. E a gente vai agora então para São Januário para ouvir o técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, que está falando. E nós tivemos